Imagine só, discutir com seu chefe no meio do oceano e por causa desse desentendimento, ser simplesmente abandonado em uma ilha deserta, sem barco, sem amigos, sem nenhuma forma de voltar, apenas você, o mar infinito à sua frente e o silêncio. Agora imagine você perceber uma coisa terrível, talvez você nunca mais veja outro ser humano na vida. E isso não é um roteiro de filme, não é uma lenda de marinheiros, isso realmente aconteceu. No ano de 1704, um homem chamado Alexander Selkirk foi deixado completamente sozinho em uma ilha perdida no meio do Pacífico. E foi ali, isolado do mundo, que começou uma das histórias de sobrevivência mais inacreditáveis já registradas. E 4 anos e 4 meses, sem falar com ninguém, sem ouvir uma voz humana, sem saber se algum dia seria resgatado. Alguns dizem que ele se tornou um gênio da sobrevivência. Já outros dizem que ele quase enlouqueceu, mas o impressionante é isso. A história dele foi tão extraordinária, tão absurda, que inspirou um dos livros mais famosos da história, Robinson Crusoe. Só que existe um detalhe. A vida real do Alexander foi muito mais dura, muito mais solitária e muito mais assustadora do que qualquer romance já contou. Hoje você vai descobrir como é que um homem comum conseguiu sobreviver a 1.600 dias sem contato com ninguém. E o que realmente acontece com a mente humana quando todo mundo desaparece. Quer saber mais? Fica com a gente. Selkirk era um experiente marinheiro escocês, mas ele também tinha um temperamento forte. Em 1704, ele navegava pelo Pacífico Sul em um navio corsário inglês. O clima no navio não era tão bom, porque o capitão ele era um tanto temperamental, né? E o Alexander observou que o navio ele estava danificado. Ele começou a desconfiar que a embarcação não resistiria à próxima tempestade, porque tinha sim algumas avarias. E ao falar isso para o capitão, o seu argumento não foi aceito, então houve essa discussão entre eles. Então o clima ficou muito pesado e o Alexander pensou assim, quer saber? Próxima faixa de terra aí, eu vou parar e vou ficar. Ele exigiu ser deixado na ilha mais próxima que aparecesse, porque ele acreditava que em poucos dias outra embarcação passaria por lá. Então o capitão aceitou. Deixaram ele na ilha João Fernandes, no atual território do Chile, e lhe deram um mosquete com algumas munições, ferramentas, uma bíblia, roupas e um pouco de comida. E foram embora. Mas quando o navio começou a se afastar, Alexander entrou em pânico. Ele gritou, ele implorou para voltar. O capitão ignorou e o navio simplesmente desapareceu no horizonte. E naquele momento, ele percebeu que talvez tivesse acabado de destruir a própria vida. No começo ele acreditava que seria resgatado rapidamente, mas os dias começaram a virar semanas e simplesmente ninguém apareceu. E o isolamento começou a pesar. Sem vozes humanas, sem conversas, sabe? Sem referência nenhuma de tempo. E as pessoas que relataram a história dele dizem que nesse tempo ele gritava por socorro. Ele falava sozinho, ele quase enlouqueceu. Mas então algo mudou. Ele decidiu que se fosse morrer ali, não morreria como uma vítima. Ele começou a explorar a ilha. Ele descobriu cabras selvagens que foram deixadas por antigos exploradores espanhóis e aprendeu a caçá-las. Ele construiu 2 abrigos com madeira e folhas e fez algo curioso. Começou a ler a Bíblia em voz alta todos os dias. Era a sua única companhia. Com o tempo, o medo começou a virar uma rotina e ele se tornou incrivelmente ágil, começou a correr atrás de cabras, até descalço. O seu corpo se adaptou. Os ratos infestavam a ilha e o atacavam durante a noite, até que ele domesticou gatos selvagens para protegê-lo. Imagine isso, um homem sozinho, vivendo como um ser primitivo, mas criando seu próprio ecossistema de sobrevivência. A barba cresceu, as roupas se desfizeram e ele costurava peles de cabra para se vestir. A cada ano que passava, as chances de resgate diminuíam. E aqui vem um detalhe surpreendente, porque aquele navio que tinha deixado ele ali naquela ilha, depois de pouco tempo, poucos dias, simplesmente o navio afundou. Do jeito que ele tinha previsto que aconteceria. Se ele tivesse ficado a bordo, ele teria morrido. Então essa decisão que parecia impulsiva, até absurda, na verdade salvou sua vida. Às vezes aquilo que parece perda pra gente se torna uma grande proteção. E aquilo que parece um abandono, na verdade, é um grande livramento de uma tragédia. E só depois de muito tempo que a gente começa a perceber que aquilo que a gente não queria ter vivido é exatamente aquilo que nos salvou e que nos manteve vivos. Quatro anos se passaram, foi quando ele avistou um navio chegando no horizonte. Então ele saiu correndo, ele fez um fogo, mas
quando ele olhou direito, percebeu que era um navio de espanhóis. E nessa época, os espanhóis eram inimigos dos ingleses. Então ele se escondeu, porque se ele fosse capturado, com certeza ele seria morto. Ele preferiu continuar sozinho. Como isso é interessante, né? 4 anos vivendo ali solitário, doido pra ver gente. Mas quando esse momento chega e aquelas pessoas aparecem, ele descobre que nem toda salvação é realmente salvação. Às vezes aquilo que parece uma resposta para o nosso desespero, sabe, gente, pode até levar a gente para um destino ainda pior. E ele entendeu isso naquele instante. É muito melhor continuar sozinho do que cair nas mãos erradas. Nem toda porta que se abre diante da gente, a gente tem que atravessar, não. Nem tudo aquilo que parece uma oportunidade vai te libertar. E às vezes o maior sinal de sabedoria que a gente pode ter, sabe, é correr de alguns socorros que aparecem, mas ter discernimento para compreender quem são as pessoas certas e no momento certo. Até que em 1709, um navio inglês finalmente ancorou. Quando os marinheiros encontraram, ele mal conseguia falar normalmente. A sua voz já estava enfraquecida pela falta de uso. 4 anos sem conversas, 4 anos ouvindo apenas o vento e o mar. Quando voltou para a Inglaterra, Alexander simplesmente virou uma celebridade. Mas há relatos que ele nunca mais foi o mesmo. O barulho excessivo o incomodava, as multidões deixavam ele ansioso. Ele havia se adaptado ao silêncio. E depois de viver tanto tempo cercado por ventos e natureza, sabe, gente? Ele simplesmente não conseguia mais se adaptar ao caos da cidade. Ele tinha mudado. A história dele chegou aos ouvidos do escritor Daniel Defoe, que publicou um livro inspirado nele, chamado Robinson Crusoe, em 1719. Se tornou um sucesso mundial. Mas tem diferenças importantes aqui. No livro, o personagem constrói uma espécie de pequeno império na ilha e vive aventuras épicas, mas a vida real foi bem diferente. Ela foi mais silenciosa, foi mais solitária, foi muito mais psicológica, menos heroísmo e muito mais resistência interior. Mesmo depois de tudo, Alexander voltou a navegar. Ele retomou sua vida de marinheiro, ele serviu novamente na marinha inglesa. É como se o oceano, apesar de tudo, ainda fosse parte dele. Em 1721, 12 anos depois de ele ter sido resgatado, ele morreu dentro de um navio, né? Estava em alto mar, morreu de febre amarela, bem próximo à costa da África. E ele tinha cerca de 45 anos. E foi sepultado no mar, como era geralmente o costume dos marinheiros daquela época. Mas essa história incrível deixa muita lição pra gente. Existem experiências na vida que simplesmente nos atravessam e a gente nunca mais se torna o mesmo. É como se nada mais voltasse a ser o que era antes. Esse isolamento do Alexander não foi só uma luta pela sobrevivência, sabe? Foi como se fosse um tipo de travessia interior. Toda a solidão que poderia ter lhe destruído ali naquela ilha se transformou em algo bom. A solitude, lá no silêncio da ilha, longe do barulho do mundo. Ele teve que aprender a conviver consigo mesmo, com seus medos, com suas dúvidas, os seus pensamentos mais profundos. Ali não tinha distrações, ali nasceu uma força silenciosa, a resiliência, a capacidade humana de resistir, de sobreviver, de lutar, mesmo quando não tem ninguém para te ajudar, mesmo quando tudo parece perdido. E fica aqui a lição, talvez você esteja sendo empurrado para uma situação inesperada, sabe? Tipo um momento de perda, de abandono, de isolamento, uma crise. Mas guarde bem isso, esses lugares podem ser, sim, lugares de transformação para você. E é nesse lugar onde você pode ter um encontro muito profundo com Deus e consigo mesmo. Porque é exatamente quando todas as vozes do mundo se calam é que a gente começa a ouvir melhor. Ouvir o que realmente sustenta a nossa alma. E digo mais, quando tudo isso acabar, você vai sair dessa experiência muito mais enriquecido, muito mais resiliente, muito mais forte do que você já é. Se você gosta aqui do conteúdo do nosso canal, não deixa de seguir a gente. Não deixa de ativar as notificações e comenta aqui embaixo, impressionante. E se você ainda não hypou esse vídeo, o que é que você está esperando? Ajuda a gente aqui. Vai, que Deus abençoe você.